Salve galera, tudo bem com vocês? Vamos de volta nós aqui. Pois é, gente, reta final da conclusão nossa do ensino médio e eu quero saber se você está pronto, terminou o ensino médio e vai continuar estudando. Na verdade, a conclusão do ensino médio não significa que a nossa vida estudantil tenha terminado. Pelo contrário, deve ser um grande motivador, deve ser assim um grande momento de você fazer uma reflexão e entender que a cada dia mais conhecimento passa a ser prioridade na sua vida, certo? Se você vai fazer o Enem, se você vai fazer um concurso público, se você vai fazer um vestibular, ou se você simplesmente quer terminar o ensino médio, eu quero na aula de hoje te ensinar a estudar as matérias de humanas, seja história, geografia, filosofia, sociologia e as matérias afins nessa relação da área de humanas, beleza? Entendeu? Os vestibulares, o Enem principalmente, ele não se trata apenas de uma prova mais ou menos de 100 metros rasos, mas sim de uma maratona. Em outras palavras, consistências, regularidade são mais importantes do que velocidade. Hoje eu quero te apresentar uma forma de que eu aprendi durante os meus 20 anos de professor, de como que eu deveria estudar história para poder transmitir esses conhecimentos para os meus alunos. Então se liga aí que hoje eu quero te mostrar como nós devemos estudar para as matérias de humanas, para qualquer avaliação que você for fazer. Muita coisa que eu vou dizer aqui hoje não é muita novidade. A diferença é que tem gente que sabe, vai lá e faz. Há muitos que sabem e não colocam em prática, mesmo sendo inteligentes. Portanto, o mundo pertence àqueles que vão lá e fazem. Fazer faz toda a diferença. Além disso, você perceberá que as sugestões contidas nessa aula irão repercutir nos seus estudos de maneira geral, pois a aprendizagem tem uma conexão, uma interdisciplinaridade. E você vai acabar entendendo tudo isso com essas dicas que eu vou te passar. Como estudar a história? Como você deve estudar as disciplinas da área de humanas? Primeira coisa, desenvolva a sua linguagem. A disciplina de ciências humanas, assim como todas as outras áreas do conhecimento, são totalmente dependentes do uso de linguagem para o seu desenvolvimento. O nosso mundo é mediado pela linguagem. Sem ela, tudo fica mais difícil. Para desenvolver a linguagem, você precisa ler vários tipos de textos e interpretá-los, identificar as principais ideias e ser capaz de utilizar as informações obtidas no texto nas situações do seu convívio social. Aí você me pergunta, então é simples, professor, é só eu fazer um curso de leitura dinâmica? Não. De nada adianta ler rápido sem compreensão. E sem tomar notas, reescrevendo as principais ideias do texto com suas próprias palavras. Para aumentar a sua capacidade de compreensão, é preciso construir um vocabulário. E isso leva tempo. Toda vez que você encontrar uma palavra desconhecida durante a leitura do texto, exercite a sua força de vontade. Pare a leitura e busque pelo significado em um dicionário. Dependendo da complexidade do assunto, você vai só encontrar o significado buscando em dicionários específicos, tais como dicionários históricos, dicionário de filosofia, de sociologia, dicionários de economia e assim por diante. Revise essas novas palavras de tempos em tempos e aos poucos você perceberá que elas estarão naturalmente incorporadas no seu vocabulário. O seu poder de compreensão e de expressão de ideias vão aumentar muito. Faça leitura de qualidade. Não importa o objetivo da leitura, o importante é que tenha qualidade. Algumas pessoas farão leitura com mais velocidade, outros mais lento. Isso é normal, pois o conhecimento prévio, aquele conhecimento que a pessoa adquiriu antes de ler o texto, auxilia no processo de compreensão. Como já dissemos,
Muitas vezes você terá que consultar um dicionário para compreender palavras, expressões e conceitos fundamentais para a compreensão do texto. Ler consultando um dicionário torna o estudo mais lento, porém aumenta intensamente a sua qualidade, pois você está procurando meios de compreender aquilo que leu, e isso é que importa. Aprenda a fazer perguntas. Haja como se fosse um detetive. Saber fazer perguntas é fundamental. Perguntas servem para extrair informações que vão ajudar você a resolver situações problemáticas. Durante o processo de leitura, aprenda a interrogar o texto. Faça as seguintes perguntas: qual é o tema do texto? Qual é a situação-problema analisada pelo autor? Podemos perguntar também qual é a ideia defendida pelo autor para resolver a situação problemática apresentada anteriormente. Quais argumentos ele utiliza para sustentar seu ponto de vista? A que conclusão o autor do texto chegou? Por que o autor do texto está citando autores diferentes? Legal, né? Pergunta isso que vai ajudar muito na compreensão do texto. Adote a mesma postura na escola, durante as aulas. Mas preste atenção. A pergunta precisa ser bem elaborada. Caso contrário, você não conseguirá extrair informações que realmente importam para a sua aprendizagem. Lembre-se, fazer perguntas serve para extrair informações. A extração de informação de qualidade é diretamente proporcional à qualidade da elaboração da pergunta. Internalize os conceitos. Ao estudar história, filosofia, sociologia e geografia, você será bombardeado por conceitos o tempo todo. Capitalismo, socialismo, fascismo, totalitarismo, feudalismo, golpe de Estado, política de bem-estar social, Estado laico, são apenas alguns exemplos. Conceitos são instrumentos criados pelos especialistas que nos ajudam a compreender melhor o nosso contexto político, econômico, social e cultural. Quer ver um exemplo? O nome oficial do nosso país é República Federativa do Brasil. República é um conceito, federalismo também. Você sabe como defini-los? Poucos estudantes conseguem fazer isso, pois não foram instruídos a respeito de sua importância para os estudos. E assim acontece com uma infinidade de outros conceitos, tais como democracia, ditadura, geopolítica, território, nazismo, liberalismo e muitos outros. O domínio desses conceitos é fundamental para que você seja capaz de produzir bons textos nas áreas de ciências humanas. Se encontrar um conceito desconhecido, já sabe, né? Corra lá, busque um dicionário para solucionar essa dúvida. E mais, aumentar o seu arsenal de conhecimento na área de ciências humanas. Produza seus próprios textos. Se você fez leitura de qualidade, se você fez perguntas relevantes para entender o texto, se você consultou o dicionário para entender os principais conceitos, se você identificou as ideias, argumentos e a conclusão do autor, então você está preparado para construir um bom texto. A tarefa é realmente de grande dificuldade, mas quando ela é dividida em pequenas partes, tudo fica muito diferente. Comece a fazer tudo isso como se fosse um processo. Não siga em frente até que o básico esteja totalmente dominado. Dessa forma, com o tempo, prática, erros e ajustes, você perceberá que os seus textos ganharão cada vez mais qualidade e maturidade. E quando você estiver enfrentando uma prova aberta nos exames vestibulares mais importantes e mais concorridos do Brasil inteiro, perceberá que todo o esforço valeu a pena. Quem mais tarde quer colher, mais cedo tem que plantar.
A formação de um bom produtor de texto leva tempo. Expresse oralmente as suas ideias. Não fuja dos trabalhos escolares em que você tenha que fazer uma apresentação oral. Quando isso acontecer, considere como uma bênção divina para que você desenvolva a sua capacidade de expressão oral. A escola é um dos melhores lugares para você fazer isso. Eu já vi profissionais adultos perderem importantes oportunidades no mercado de trabalho por não serem capazes de apresentar com clareza suas ideias oralmente. Além disso, quem sabe falar sem medo, com clareza e eficiência, acaba se destacando no resto do grupo, não é verdade? Explicar a matéria para você mesmo na frente do espelho é uma boa técnica. Gravar a sua voz, explicando o conteúdo, é outro método. Vamos lá, desenvolva suas próprias técnicas, mas vamos acabar com essa fobia de ter que falar em público, beleza? Não fuja de um desafio como este. Você só tem a ganhar ao desenvolver a sua capacidade, a sua habilidade de se apresentar em público. Desenvolva a sua capacidade de síntese. Sintetizar significa colocar em poucas palavras, em um espaço reduzido, os principais elementos de um texto ou de uma ideia, de forma que possa ser compreendido facilmente pelas outras pessoas. Um bom exemplo disso são as páginas de relacionamentos pessoais. Você tem apenas 140 caracteres para transmitir a sua mensagem. E fazer isso é muito difícil, exige muito tempo de elaboração. A síntese é uma habilidade cognitiva mais refinada que um ser humano pode desenvolver. Nos estágios mais avançados de seus estudos, você precisará construir sínteses conectando diversos textos diferentes, identificando os pontos comuns e divergentes entre eles. Em outro momento, além de produzir uma síntese, você vai precisar também apresentar a sua opinião a respeito do texto ou dos vários textos lidos. Na prova discursiva do vestibular, você terá poucas linhas para escrever com o máximo de qualidade. Não se deixe enganar. Escrever um bom texto em poucas linhas é uma tarefa extremamente desafiadora. E esta habilidade necessita de muito tempo, prática para desenvolver de forma aprimorada. Faça fichamentos do texto. Para fins de estudo competitivo, leitura sem fichamento é leitura perdida. Fazer um fichamento significa elaborar um resumo de um texto com as suas informações fundamentais e suas principais ideias. Se você fizer uma leitura de um livro de 100 páginas sem fazer ao menos algumas anotações, vai precisar ler tudo de novo quando precisar daquele mesmo livro no futuro. Agora, se você leu fazendo algumas anotações, identificando as ideias e argumentos do autor, anotando o significado das palavras e conceitos desconhecidos, tudo ficará mais fácil, pois bastará consultar o seu registro de leitura para recuperar as informações mais importantes para o seu estudo. O fichamento é uma atividade de compactação de texto, resguardando seus elementos principais. Compactar significa reduzir o tamanho, preservando ao máximo a qualidade de informação. Em cursos universitários, esta é uma competência altamente requisitada por professores de todas as áreas de conhecimento. E o aluno que não aprende a desenvolver compromete a sua formação profissional de forma absolutamente crítica. Aprenda a localizar-se no tempo e no espaço. As disciplinas da área de ciências humanas recorrem sempre à localização no tempo e no espaço para desenvolver seus conteúdos. Saber que o movimento renascentista e a reforma protestante desenvolveram-se no continente europeu durante a Idade Moderna é uma informação importante. Saber onde fica a Europa também. Saber que a Idade Moderna ocorreu entre os séculos XV e XVIII é igualmente importante. Quer saber? Eu já vi alunos errando questões básicas
por não saberem fazer a leitura dos séculos em algarismo romano. Também já vi muitos alunos, devido à onda do Piratas do Caribe, não saberem que o Caribe fica na América Central. Então, consulte sempre que for possível um mapa ou um atlas histórico-geográfico. A localização no tempo e no espaço é de fundamental importância para os seus estudos. Desenvolva metacognição. Metacognição significa a capacidade de analisar, identificar e monitorar o seu próprio pensamento, identificando os seus próprios erros e agindo o mais breve possível para corrigir a sua aprendizagem. Esta é uma competência encontrada no modelo de aprendizagem dos experts, sabe, aqueles especialistas em um determinado assunto. Por exemplo, você acabou de receber uma prova de filosofia e percebeu que errou algumas questões. Ao invés de jogar a prova fora ou esquecê-la dentro de uma gaveta, procure identificar o motivo do seu erro. Não se trata apenas de refazer a questão errada. É muito mais que isso. Você precisa entender por que errou. Se você entender o motivo do seu erro, torna-se capaz de monitorá-lo, de corrigi-lo e evitar que ele ocorra no futuro novamente. Se você, por exemplo, identificar que errou uma questão da suposta prova de filosofia porque não sabia a diferença entre os conceitos de contrato social na teoria de Thomas Hobbes e de Jacques Rousseau, então fará a releitura dos dois autores procurando um motivo divergente entre os seus argumentos centrais. Se ligou? Isso é fera. Metacognição nos ajuda a evoluir. Ao fazer isso, dificilmente você vai errar uma questão semelhante no futuro. É assim que os algoritmos funcionam. Eles identificam os erros e os corrigem o mais rápido possível. Aquele erro cometido anteriormente não vai voltar a se repetir. Ó galera, se liga. Se você trabalhar para desenvolver a sua metacognição, estará criando condições para se transformar numa verdadeira máquina de aprendizagem. Aprenda a analisar gráficos, tabelas e imagens. Comemore toda vez que encontrar um gráfico, uma tabela ou uma imagem em suas provas. Saiba que lá existem informações importantes e você precisa identificá-las, analisá-las para resolver uma determinada questão. Um aviso importante: imagem é um texto, tabela é um texto, gráfico também é um texto. Você precisa aprender a ler as informações que estão lá. Depois, a informação precisa sofrer um processo de tratamento, ou seja, precisa ser interpretada para auxiliar você a tomar a decisão correta. Informações visuais estão por toda parte. Aprenda a usá-las ao seu favor. Estude em um ambiente adequado. Ler e produzir texto em meio ao caos não é aconselhável, pois perde-se muito tempo com interrupções que acontecem a todo momento. E, consequentemente, perde-se a profundidade do seu raciocínio, que vai precisar ser retomado do início quase que o tempo inteiro. Procure um ambiente adequado para desenvolver os seus estudos. Um local iluminado, silencioso, arejado, com uma mesa e uma cadeira, que são básicos nessa situação. Se na sua casa não houver um local assim, procure uma biblioteca pública. Ou então, procure realizar os seus estudos em momentos mais tranquilos do dia. Portanto, procure um local em que você possa focar em seus estudos sem sofrer distrações ou interrupções. Se você for interrompido em todo momento, seus estudos vão perder qualidade e profundidade. Além disso, você vai perder muito tempo e vai aprender muito menos do que você poderia. Tenha disciplina e paciência. Disciplina significa ser capaz de entregar resultados rotineiramente, em um dia após o outro, mesmo em meio às dificuldades e tentações que surgem a todo momento. Pense, por exemplo,
em uma pessoa que está tentando realizar uma dieta para perder peso. Realizar atividades físicas e comer alimento saudável todo santo dia é um desafio extremamente difícil, pois exige planejamento e foco na execução, além das tentações de tantas guloseimas por aí. Ideia boa é ideia executada. Muitas pessoas têm ideias brilhantes, mas não são capazes de executá-las. O mundo pertence àqueles que possuem capacidade de execução. Se liga nisso. É preciso muita disciplina para entregar esse resultado diariamente. E por isso que muitas pessoas desistem nas primeiras dificuldades. Organize um quadro semanal com os horários para estudar todas as disciplinas. Você deve dedicar um tempo maior para aquelas disciplinas que você tem mais dificuldade. Que não é o caso de história, né? É na solidão do seu ambiente de estudo que ocorre a fase mais produtiva de sua aprendizagem. Procure desenvolver um hábito de estudo, ou seja, estude todos os dias durante a semana. O número de horas varia muito de acordo com a necessidade de cada aluno. Um estudante que pretende entrar numa universidade extremamente concorrida chega a estudar 16 horas por dia. Para os outros casos, de 2 a 6 horas de estudo produtivo por dia costuma estar de bom tamanho. Você pode até estudar pouco, mas estude sempre, com qualidade e intensidade, como se não houvesse amanhã. E, sobretudo, organize sua vida escolar. Prepare-se com antecedência para os trabalhos e provas da escola ou da universidade. Se você deixar para a última hora, vai perceber que existem provas e trabalhos que vão acontecer num curto intervalo de 2 semanas. E com certeza você vai entrar em um desespero e acumular notas abaixo da média. Tenha paciência. O estudante precisa entender que o amadurecimento do seu raciocínio precisa de tempo para acontecer. Um exemplo é que determinadas matérias que você não compreendeu lá no ensino fundamental, agora são resolvidas com muita facilidade no ensino médio. Amadurecemos. Cada indivíduo tem o seu próprio tempo, o seu próprio ritmo. Não fique comparando o seu rendimento com o dos seus colegas. O desafio é com você mesmo. Faça o melhor sempre. Exija o melhor de você. É você contra você mesmo. O amadurecimento de suas práticas de estudos acontecem dependendo de você. Cobre resultado de você mesmo. Não se contente com a média, com o mediano, com o medíocre. Vamos ver então. Você contrataria um profissional medíocre no momento de resolver uma situação crítica na sua vida? Não, né? Eu acredito que a sua resposta é não. Pense nisso, que toda vez que você for planejar os seus estudos, valorize o fracasso. Fracassar é normal e faz parte da vida. Os meios de comunicação de massas apresentam o tempo todo a vida de pessoas de sucesso, as celebridades. A vida não é feita somente de momentos de sucesso. Na maioria das vezes, o sucesso é construído às duras penas e sucessivos fracassos. Não se desespere com uma nota baixa e nem com uma reprovação no vestibular. Analise o motivo do seu resultado indesejado e reconstrua os seus procedimentos. Se você fizer a mesma coisa, vai obter os mesmos resultados. Tenha humildade depois da queda. Mantenha a cabeça erguida e adote ações efetivas e inteligentes para melhorar os seus resultados. O fracasso faz você entrar em crise. A crise provoca mudanças criativas para solucionar
situações problemáticas. Não tenha medo do fracasso. Desconecte-se e faça uma coisa de cada vez. Vivemos em um mundo hiperconectado e com abundância de conteúdos. Entretanto, o efeito colateral é a escassez de atenção. Muitas pessoas erram e erram feio, simplesmente porque lhe faltou atenção. Estudar exige concentração. A atual geração de estudantes é multitarefa, faz várias coisas ao mesmo tempo. Eles vivem em uma situação de atenção parcial contínua. Ouvem músicas e interagem com diversas redes sociais e centenas de amigos, enviam e recebem mensagens pelo celular, fazem download de vídeo, tudo ao mesmo tempo. O resultado de tudo isso é uma baixa produtividade nas várias tarefas realizadas por ele. Não dá para estudar assim, com tantas interrupções. A compreensão daquilo que se estuda exige imersão, silêncio, continuidade. Se você for interrompido durante a leitura ou a produção de um texto, levará um longo tempo até recuperar o raciocínio que estava acontecendo no momento da interrupção. Então, quando for estudar, desconecte-se durante algumas horas só. Avise seus familiares e amigos, coloque o celular no silencioso e longe da sua visão. Evite conferir a todo momento sua caixa de e-mail, esqueça o Facebook, Instagram, YouTube e o WhatsApp por poucas horas e concentre toda a sua atenção aos estudos. Selecione um período de tempo com o seu estudo, como se não houvesse mais nada. Estude com ritmo, qualidade e profundidade. Depois de 1 ou 2 horas, aí você pode se conectar novamente. Seus estudos vão agradecer muito por isso. Mas quando se conectar, passa aqui no YouTube e dá uma olhada nas nossas aulas. Sempre nós teremos novas aulas sobre vários assuntos relacionados à disciplina de humana. Beleza? Aproveita! Se inscreve, dá um joinha, comenta. Eu preciso da sua opinião para nos direcionar a que rumo nós vamos dar nossas aulas. Beleza? Tamo junto!